E se Adão não tivesse sido o primeiro homem da Terra? E se a história de Adão e Eva que você conhece for apenas parte de algo muito maior, mais antigo, complexo e até perigoso de se descobrir? Porque a Bíblia não fala sobre os povos que já pareciam existir fora do Éden. Porque Caim encontra sua esposa, constrói uma cidade e vai viver longe da presença de Deus, como se o mundo já estivesse sendo habitado. E se Adão não foi o primeiro ser humano, mas o primeiro de uma nova linhagem espiritual? Talvez já houvessem civilizações vivendo fora do Éden, povos que nunca conheceram o Criador, mas estavam lá, esquecidos entre os versos. Neste vídeo, vamos cruzar os limites entre fé e ciência, entre o texto bíblico e os vestígios arqueológicos para entender o que pode ter existido antes do Éden e o que isso diz sobre quem realmente somos. Depois de hoje, o Gênesis pode nunca mais soar da mesma forma para você. Muitos teólogos reconhecem que as escrituras não foram escritas apenas para informar, mas para transformar. Diversas passagens, especialmente a narrativa da criação, são repletas de símbolos, metáforas e mensagens codificadas. E quando nos permitimos lê-las com olhos livres de dogmas, um novo universo se revela diante de nós. Uma teoria fascinante sugere que Adão não foi o primeiro ser humano a existir, mas sim o primeiro a ter um encontro direto com Deus. Isso muda tudo. Segundo essa visão, Adão já vivia entre outros humanos, mas foi separado, escolhido para algo maior. Ele não foi o primeiro no tempo, mas o primeiro em propósito. E se o Éden não for o começo literal da humanidade, mas o início de um novo tipo de consciência, um ponto de intersecção entre dois mundos, um que jamais conheceu o Criador e outro que passou a caminhar com ele. Essa é a jornada que vamos seguir agora, uma travessia entre o literal e o simbólico, onde fé, razão e mistério caminham lado a lado. Vamos analisar o texto hebraico original, explorar outras tradições antigas e até mesmo considerar o que a ciência tem a dizer quando usa dialogar com o sagrado. Mas antes, é preciso mudar a pergunta central. E se o Éden nunca tivesse sido um lugar físico? E se o jardim for, na verdade, um estado espiritual? Um espaço interno onde a presença de Deus se revela de forma plena? E que foi perdido por causa de uma escolha? O Gênesis se inicia com toda a narrativa mitológica, com silêncio, trevas e a promessa de algo grandioso prestes a emergir. Deus cria o universo, a terra, os mares, os animais e então o ser humano. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Essa primeira criação é ampla, coletiva. Não há nomes, não há localização. A humanidade surge como um todo, com uma missão clara: cuidar da terra. Mas no capítulo seguinte, o tom muda drasticamente. Agora, Deus desce ao chão, molda o homem do pó e sopra em suas narinas o fôlego da vida. É quando conhecemos Adão. Ele não é mais uma representação genérica da humanidade. Ele é um indivíduo, colocado em um lugar específico, com uma tarefa específica. E surge a primeira grande pergunta: estamos diante de duas histórias diferentes da criação? De acordo com a hipótese documental, sim. Os estudiosos acreditam que Gênesis 1 e 2 foram escritos por fontes diferentes. Gênesis 1, pela tradição eloísta, descreve um Deus cósmico e distante. Gênesis 2, pela tradição javista, apresenta um Deus íntimo que anda no jardim, quem conversa com o homem. Essa diferença revela algo essencial. No primeiro capítulo, temos a criação da humanidade como espécie. No segundo, o surgimento de um homem com missão espiritual. E essa missão começa com uma pista sutil que muitos ignoram. Em Gênesis 2:5 está escrito: ainda não havia homem para cultivar o solo. O texto não diz que não havia homens, mas que não havia um homem para cultivar o solo. O verbo hebraico utilizado é avad, que também significa servir, ministrar, ou seja, exercer um papel sagrado. Tudo estava pronto: plantas, animais, rios, talvez até outras pessoas. Mas ainda faltava alguém que conectasse céu e terra. Adão surge não para povoar o mundo, mas para representá-lo diante de Deus, para ser ponte entre o humano e o divino. Nesse sentido, ele se torna um arquétipo, uma prefiguração do Messias, o primeiro sacerdote, o primeiro profeta. E a história nos leva ainda mais fundo. Logo em Gênesis 4, após matar Abel, Caim teme ser morto por qualquer um que o encontrar. Mas quem seria esse qualquer um, se só existia Adão, Eva e seus filhos? Mais adiante, Caim se muda para a terra de Nod, casa-se e constrói uma cidade. Mas por que construir uma cidade se ele seria o único habitante?
Tudo isso reforça a hipótese de que existiam outros seres humanos fora do Éden, pessoas que viviam suas vidas sem conhecer o Deus do jardim. Caim vai viver entre esse povo, um povo sem revelação, sem missão, um povo que nunca ouviu a voz do Criador. Isso revela um cenário muito mais complexo. O Éden seria um espaço sagrado reservado a um homem escolhido, enquanto o restante da humanidade vivia sem essa consciência espiritual. Um mundo dividido entre o profano e o sagrado. E aí que Adão ganha uma nova dimensão. Em hebraico, o verbo usado para formar Adão é yatzer, o mesmo usado para descrever o trabalho de um oleiro, um ato íntimo, artesanal. Deus não apenas cria, ele molda, ele toca. E quando sopra o fôlego da vida, o Neshama, está transmitindo mais do que ar, está concedendo consciência, espírito, intelecto. Adão é colocado no Éden não como turista, mas como guardião. Gênesis 2,15 diz que Deus o colocou no jardim para cultivar e guardar, dois verbos usados também para o serviço sacerdotal no tabernáculo. Ou seja, o Éden é um templo, e Adão o primeiro sacerdote. Sua missão era representar Deus diante dos homens e preservar a comunhão entre o Criador e criatura. Era mais do que nomear animais, era sustentar a aliança entre o visível e o invisível. Essa visão ressoa também no Novo Testamento. Na carta aos Coríntios, Paulo escreve: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. 1 Coríntios 15:45. Paulo não está falando de biologia, mas de propósito espiritual. Adão inaugura a consciência, Jesus a redenção. Um traz o despertar, o outro a salvação. Com esse olhar, compreendemos Adão como profundamente humano. Ele tinha tudo, propósito, liberdade, intimidade com Deus, mas ainda assim escolheu desobedecer. E aí que a história se conecta com todos nós. Quantas vezes, mesmo com tudo em ordem, trocamos a verdade por desejos passageiros? Quantas vezes, como Adão, trocamos o eterno pelo imediato? Talvez a história de Adão não fale apenas de um homem no passado, talvez fale de todos nós, hoje. Para entender quem eram aqueles que viviam além dos limites do Éden, precisamos retornar a um dos momentos mais enigmáticos do Gênesis, o assassinato de Abel por Caim e a consequente expulsão deste último para vagar pelo mundo. Até então, o texto bíblico só menciona 4 pessoas: Adão, Eva, Caim e Abel, sendo que Abel já está morto. E de repente, lemos que Caim teve filhos e até construiu uma cidade. Mas como isso seria possível? Se lermos o texto de forma literal, a única mulher com quem Caim poderia ter se relacionado seria sua própria mãe, e sabemos que isso não aconteceu. O mais plausível é que já existissem outros seres humanos fora do círculo do Éden. Além disso, o texto afirma que Caim foi viver longe da presença de Deus. Isso significa que ele foi para um território onde o Criador não era conhecido. Um lugar diferente, habitado por pessoas que não tinham contato com a presença divina, como Adão e sua linhagem tiveram. Isso não é uma falha na Bíblia, pelo contrário, é um indicativo claro de que o Gênesis não pretende ser um registro genealógico completo, mas sim uma revelação espiritual. Essa ruptura com a leitura literal nos convida a algo maior, uma leitura simbólica, que nos faz perceber que o mundo era maior do que o Éden. A partir desse ponto, entramos num território misterioso, mas fascinante. A possibilidade de que já existissem outros humanos fora da linhagem direta de Adão. Esses humanos, ao contrário de Adão, talvez não tenham sido moldados do barro, nem receberam o sopro direto de Deus. Talvez tenham surgido naturalmente, como propõe a teoria da evolução, antes ou até mesmo ao lado de Adão. Nunca pisaram no Éden, nunca receberam o Neshama, a centelha espiritual, mas estavam lá, vivendo, crescendo, multiplicando-se. Quando Caim funda uma cidade, isso não é só um símbolo de afastamento de Deus, é uma prova prática de que havia gente ali, uma comunidade já existente, estruturada, em pleno desenvolvimento. Mas quem eram essas pessoas? O Gênesis não dá muitos detalhes, e isso é proposital. O objetivo da narrativa bíblica nunca foi contar a história completa da humanidade, mas sim revelar a história da salvação, da queda à redenção. É por isso que os povos fora do Éden não são o foco, eles não fazem parte da aliança inicial, não contribuem diretamente para a linhagem messiânica. Estão ali, mas fora do palco principal. Para muitos estudiosos e até correntes esotéricas, essa população misteriosa é o que se chama de civilização pré-adâmica, uma humanidade que existia antes ou em paralelo à criação de Adão. Eles não eram ignorantes do espiritual, pelo contrário, tinham suas próprias experiências, seus deuses e suas mitologias. Talvez até tenham sido seres criados à imagem do Elohim em Gênesis 1. Não com chamado sacerdotal como Adão, mas com missões distintas, espalhadas por diversas culturas e regiões.
E essa hipótese não é sustentada apenas por textos religiosos. Mitos mesopotâmicos, registros sumérios, tradições africanas e achados arqueológicos apontam para civilizações antiquíssimas que parecem não caber na cronologia tradicional do Gênesis. Um exemplo impressionante é Göbekli Tepe, um complexo ritual com mais de 11 mil anos de idade. Como um povo tão antigo conseguiu erguer templos com tamanha precisão espiritual? De onde veio esse conhecimento? Talvez porque, de fato, Adão não tenha sido o primeiro ser humano biológico, mas sim o primeiro a receber a consciência espiritual, a responsabilidade moral, aquele que carrega o Neshama, a centelha que o conecta com o Criador. E, assim como aquele povo fora do Éden, também nós, muitas vezes, nos sentimos deslocados, buscando sentido, construindo nossas cidades, nossos caminhos, nossas conquistas. Mas a verdade é que o chamado de Deus nunca cessou. Ele continua ecoando, mesmo para aqueles que jamais ouviram sua voz no Éden. Mas será que a Bíblia, mesmo silenciosa sobre essas pessoas, pode ser complementada pela ciência? A resposta talvez esteja nas células. Durante muito tempo, ciência e religião foram tratadas como rivais, cada uma reivindicando a verdade. Mas hoje começamos a enxergar algo diferente. Talvez estejam contando a mesma história com linguagens distintas, uma baseada em dados genéticos e outra em símbolos espirituais. O próprio Gênesis, curiosamente, se alinha com a teoria da evolução em sua ordem de criação. Primeiro os peixes e os animais marinhos, depois as aves e por fim os terrestres, assim como sugere Darwin em sequência semelhante. A diferença está no tempo. Para Gênesis, tudo aconteceu em 6 dias. Para a ciência, em bilhões de anos. Mas quem pode medir o tempo dentro da eternidade? E quando chegamos aos seres humanos, a genética moderna nos apresenta 2 personagens curiosos, a Eva mitocondrial e o Adão do cromossomo Y. Eva teria vivido entre 150 mil e 200 mil anos atrás, provavelmente na África. Já Adão, entre 60 e 200 mil anos. Mas eles não foram um casal nem viveram ao mesmo tempo. Seus nomes são apenas representações de linhagens genéticas detectáveis em nosso DNA. Isso significa que a humanidade não começou com um casal único, mas com populações interagindo, misturando-se e evoluindo juntas. E isso não contradiz Gênesis, porque o propósito do texto nunca foi biológico, e sim espiritual. Quando Paulo escreve em Romanos 5,12 que o pecado entrou no mundo por um só homem, ele não está falando do DNA, ele está falando da consciência moral. Adão não é relevante por ser o primeiro ser humano físico, ele é o primeiro a ter plena consciência do certo e do errado. O primeiro a ser responsável espiritualmente. A partir dele, a humanidade deixa de apenas existir e passa a saber que existe. No fim, a pergunta quem veio antes de Adão não encontra resposta definitiva nem só na fé, nem apenas na ciência. Ela se resolve no encontro entre as duas. A ciência mostra que viemos de muitos. A teologia mostra que Deus escolheu um. Não o primeiro homem biológico, mas o primeiro homem espiritual. Adão, então, não é apenas o começo da nossa espécie, ele é o começo da nossa missão. No fim das contas, talvez a pergunta nunca tenha sido quem veio primeiro, mas sim quando foi que nos tornamos conscientes de que existimos e de que há algo maior. Enquanto a ciência remonta nossos traços genéticos até populações ancestrais, a espiritualidade aponta para um despertar, o momento em que o humano olhou para o céu e entendeu que era mais do que carne e ossos. Adão, então, não é apenas um nome num texto antigo, é um marco na consciência humana, e talvez ainda existam outros Édens. Pois, quem somos nós de fato? Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo te interessou de verdade. E sabendo disso, eu separei mais 2 vídeos do canal que se conectam diretamente com o que a gente falou aqui hoje. Eles aprofundam ainda mais esse tema e trazem novas perspectivas que você com certeza vai gostar. Eu recomendo fortemente que você assista, porque eles vão ampliar ainda mais a sua visão sobre esse assunto. É só clicar e continuar essa jornada com a gente. Até o próximo vídeo.